Eu vou colocar então meu PowerPoint aqui para nós entrarmos aí na vigília de maneira propriamente dita. Apesar que o pastor Moisés aí já abriu muito bem para nós aí o assunto, mas é bom a gente sempre recapitular e entrar um pouquinho mais forte aí, profundamente, né? Tudo certo? Vamos fazer uma oração? Certo. Pastor Ribamar, ora conosco aí para começarmos o assunto. Oremos. Querido Deus, obrigado por esse encontro espiritual em que o teu povo e vários amigos convidados, inclusive um grupo de universitários da nossa querida Unifap, a Universidade Federal do Amapá, estão sintonizados para estudar as profecias. Só agora o pastor Raildes, que vai abrir a tua palavra, vai analisar mensagens também escritas por estudiosos das Escrituras, seja com a boca dele, ilumina a sua mente, que a mensagem dele nos esclareça para o preparo para a tua volta, para a tua vinda. Oramos por cada amigo que está conosco, inclusive o Pedro, lá no sul do Brasil, e outros irmãos espalhados por esse vasto território. Oramos Amém. e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Ribamar. Vamos entrar então. Decreto dominical, sacudidura, enganos satânicos. E vigília, Distrito Santana, Amapá. Vamos lá, então, começar. Eu quero começar com a história com vocês. Eu preciso recapitular a história para compreendermos as verdades que vão acontecer no campo da escatologia. Escatologia, eschatos, no grego quer dizer últimos acontecimentos. Então você tem aí o domingo na história constantemente aparecendo. Primeiro no Egito, Deus Ra, era o Deus Sol do Egito. Tá claro? O faraó, ele era se identificado como o Deus Ra. Você nota que na Batalha do Armagedon aparece 3 espíritos de rãs. E rãs, essa praga caiu, foi no Egito, nas 10 pragas lá. E quando aparece lá no Apocalipse, tem um significado, você precisa primeiro voltar no Egito, estudar o significado da praga de Rã, que é o deus Ator, e saber qual era a função desse deus no Egito, para compreender o Apocalipse na Batalha do Armagedon. Então você vê que Deus ele faz uma ginástica na cabeça da gente. Depois nós temos então aí a Babilônia. A Babilônia é deus Shamash, era o deus Sol. E ele simbolizava o sol com essa estátua que foi construída no campo de Dura. A medida dessa estátua é 60 por 6. Por quê? Porque era exatamente a circunferência do sol, 360 graus. Tanto é que eles montaram o calendário babilônico em cima dessa circunferência. E por isso nós calculamos o campo profético em cima desse calendário babilônico. 360 é um tempo. 720, 2 tempos. E meio tempo, 180, que é os 1.260 dias do período da Inquisição, de 538 até 1798. Então, nós temos que estudar a Babilônia histórica para entender a Babilônia espiritual do Apocalipse. Então, no Egito se adorava o sol, na Babilônia se adorava o sol. Antes de Roma, tinha um povo que adorava o sol. Sabe quem era? Eu vou dizer para vocês. Está em Ezequiel, capítulo 8, versículo 16. Os 25 sacerdotes no santuário da casa de Deus, judeus, adorando também o sol. Eles viraram de costa para o templo e adoravam o sol, diz o texto de Ezequiel, capítulo 8, versículo 16. É interessante. Depois você tem o Império Romano, influenciado pela Grécia. A Grécia nós temos lá o dualismo platônico, que é o corpo é mau e o espírito é bom. Isso é dualismo, mostrando as duas partes, que o espírito vive fora do corpo. É uma doutrina espírita que está vindo para o seio do cristianismo. A Grécia tem uma influência muito grande sobre o judaísmo, porque o judaísmo passou a crer na imortalidade da alma. Jesus enfrentou fariseus e saduceus que criam na imortalidade da alma. Até os próprios discípulos criam que Jesus Cristo era um fantasma. É terrível quando você vai trabalhando essa doutrina da imortalidade da alma. Porque quando você prega a imortalidade da alma, você prega que o sacrifício de Cristo foi em vão. Não precisava dele morrer, porque se nós vivemos depois da morte, para que juízo? Para que salvação? Porque se a pessoa morre e o espírito vai para o céu, eu não preciso mais de Jesus Cristo para me salvar.
Então, a imortalidade da alma invalida totalmente o plano da redenção e a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E quem criou essa doutrina foi o próprio Satanás, em Gênesis 3:4, quando ele usou a primeira sessão espírita, ele usou a serpente como um médium para falar com Eva. O espiritismo começou exatamente em Gênesis capítulo 3. E com a doutrina, imortalidade da alma. Tanto é que depois Cristo, Deus veio fazendo um trabalho missionário com Adão. Diz para ele: Adão, tu és pó, e ao pó vai voltar. Você morre. A primeira doutrina que Deus pregou para Adão foi que ele morre. Em nossos estudos bíblicos, nós precisamos abrir isto, tá claro, para as pessoas. E depois, então, que ele conscientizou Adão da morte, da mortalidade da alma, ele apresenta a graça através do Cordeiro que foi morto lá no Éden, Cristo Jesus. Ali está a justificação pela fé e a salvação pela graça. Após o pecado, o primeiro a receber essa mensagem foi Adão, e quem pregou para ele foi um missionário do céu chamado Deus. E ele quer que nós façamos a mesma coisa. Então, em Roma, nós temos o Deus Mitra, que é o Deus Sol. Constantino, no dia 7 de março do ano 321, um imperador romano decreta a lei dominical. Tá claro? Tudo certo? Qual é o dia do Deus Mitra? No nosso calendário hoje. 25 de dezembro se comemora o Dia do Sol. E eles colocaram no lugar do Sol, agora dentro do cristianismo de maneira moderna, Jesus Cristo, sendo Natal, né? Jesus nasce. Mas nós sabemos que isso veio do paganismo. Nós podemos exatamente, então, guardar o Natal com festa? Sim, mas aproveitar para apresentar a verdade e fazer trabalho missionário nesse dia. É isso aí. Não seguir o que Roma segue até hoje. Em Roma, existia dos dias 13 ao dia 24 de dezembro a festa do vômito, onde as pessoas saíam pelas praças, comiam, bebiam e se contaminavam através da prostituição. Homens e mulheres em estado de nudez andavam pelas ruas de Roma durante todos os dias, se prostituindo, e depois tinha a festa do vômito, onde eles vomitavam nas ruas de Roma. Bebedices, muita comida. Era exatamente se preparando para a festa do Deus Mitra, que ia acontecer no dia 25 de dezembro. Você estuda a história, você vai ver tudo isso na história. Agora, os cristãos verdadeiros, eles guardam que dia? O sábado. O símbolo do próprio Criador está na cruz. Por quê? Quando deu exatamente a hora sexta, quando Jesus estava suspenso na cruz, o que aconteceu com o sol? Olha o que aconteceu com ele. Ele apagou. Por que apagou o sol? É Cristo querendo dar um recado para Roma, que adorava o Deus Mitra. O sol não é Deus. E você nota que Cristo foi colocado em cima de um madeiro. Quem foi o primeiro homem a se esconder de Deus atrás das árvores? Adão. Tentando esconder do Criador atrás da natureza. Opa, como é que vai esconder? Tanto é que em Isaías 44, o homem passou a fazer deuses de árvores. Você nota que um pedaço da árvore ele cose o pão, o outro pedaço ele constrói uma casa para ele, e com o outro pedaço ele faz um Deus, se prostra diante desse Deus. E Cristo está mostrando na cruz: não mexa na minha lei. Primeiro, o sol não é Deus. Sunday, dia do sol, domingo. Isto está errado. Lembra-te do dia de sábado, está lá. Não lembra do dia de domingo. Segundo ponto, não farás para ti imagem de escultura. Ele está em cima de uma cruz, é feita de materiais que a idolatria usava para fazer deuses, mostrando também que não mexa no meu segundo mandamento, não farás para ti imagem de esculturas, não adorarás. E na cruz, no meio da cruz, está o Deus, criador das árvores e também o criador do sol. Por isso que o rosto de Cristo brilha, mostrando que ali está o Criador. Cristo está falando: não mexa nos meus mandamentos. Isso que está fazendo na cruz. Está claro? Andando um pouco mais, você chega na Babilônia e você encontra o rei Nabucodonosor, depois de ter tido um sonho,
a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, no capítulo 2, os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro e ferro. Ele faz uma estátua toda de ouro, para que o reino dele nunca passasse. Se eu represento a cabeça de ouro, meu reino nunca vai passar. Então, ele fez uma estátua. Qual era o tamanho dessa estátua? Aí está o texto de Daniel, capítulo 3, 1 e 2. 60 côvados de altura por 6 de largura. Epa, que negócio é esse, rapaz? Parece que é o número 666 que está aparecendo há 500 anos antes de Cristo. 60 na Babilônia é o deus maior, Marduk. E 6 é o deus menor. Os deuses eram numerados com números. 600 era o panteão babilônico, onde tinha ali a totalidade dos deuses. Não existe o Apocalipse. No capítulo 3, verso 3, 2 e 3, Nabucodonosor convocou os prefeitos, os juízes, os presidentes e todos os povos para vir à consagração dessa estátua. Nós temos aqui um decreto dominical. O número 60 por 6 era exatamente a circunferência do Sol, 360 graus. E o calendário babilônico foi montado em cima da circunferência do Sol, que nós até hoje temos calendário aí. Tá claro? Então, nós temos aqui também, no capítulo 3 do livro de Daniel, o ecumenismo, e todos foram convocados para adorar. E quando tocou a cítara, a gaita de foles, todos deveriam prostrar e adorar. Percebe? Não só prostrar, mas tem que adorar também, com movimentos de adoração. Mas nós sabemos que ali o evangelho foi pregado a todo povo, língua e nação, por intermédio de 3 pessoas. Esses 3 que estão aí: Ananias, Misael e Azarias. 3 permaneceram inabaláveis. Onde estavam os outros membros do judaísmo? Assim será também em nossa igreja. Muitos vão prostrar diante da imagem que vai ser levantada novamente em Apocalipse 13, 15 a 17. Nós temos aqui uma miniatura daquilo que vai acontecer. Nós temos aqui o decreto dominical, que é a imagem levantada, o ouro simbolizando o poder civil. E a medida da estátua, o poder religioso e o sectarismo de todas as denominações religiosas que não guardavam os mandamentos de Deus. Toda a mitologia babilônica, os deuses estavam todos aqui embutidos nessa imagem. Assim será também no Apocalipse capítulo 13, de 1 a 11. Mas depois teve um decreto de morte. A fornalha. Eles foram jogados dentro da fornalha. Mas dentro da fornalha, Nabucodonosor, ele viu não 3 que foram julgados, mas viu 4. Por quê? Porque Cristo estava lá. Eles, estudando Isaías capítulo 43, verso 1 e 2, eles creram naquilo lá. Quando passares pelas águas, elas não submergirão vocês. Quando passares pelo fogo, vocês não serão queimados. Eles creram nisso. Nós também, hoje, temos que crer. Temos que crer. A miniatura do fim do mundo está aqui. Por isso que Daniel e Apocalipse têm que ser estudados juntos. Está claro? Nota-se que os homens que julgaram esses 3 dentro da fornalha foram mortos. Juízo executivo sobre aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador. Uma miniatura de tudo que vai acontecer no futuro. Deus é tremendo. Ele já abre para nós o futuro do passado. Que interessante, né? Você anda um pouquinho, você estuda um pouquinho a história babilônica. No panteão babilônico, o deus menor era representado pelo número 6, enquanto 60 apontava para o deus maior, inicialmente o Nuduruki, e posteriormente Marduk ou Beltazar. Eles colocavam o nome dos príncipes com os nomes dos deuses, né? 10, 20, 30, 40, 50, números superiores a 6 e inferiores a 60, apontava para deuses mais próximos ou mais distantes da tríade babilônica. Não confunda trindade com tríade. Tríade é quando nos deuses há hierarquia, um manda mais do que o outro. Isso não existe na trindade. Exemplo: Anu, Deus céu; Bel, Oea, água; Enlil, terra; Sim, lua; Shamash, sol; e Haddad, trovão. Marduk era o Deus supremo. Você pode ver que a natureza, a criação, está sendo adorada no lugar do Criador. É tremendo isso aqui.
600 era o número do panteão babilônico, a totalidade dos deuses. Agora você está pronto para entender lá no Apocalipse, capítulo 13, verso 18, 666. Por quê? Você tem que estudar história para compreender aquilo lá, né? Agora, só que interessante, os astrólogos, os feiticeiros, eles tinham essas tábuas aqui, olha. Os números de 1 a 36 eram divididos nessas tábuas. E toda a coluna vertical e toda a coluna horizontal dava a soma de 111. Eram 6 colunas. Isto é 600 anos antes de Cristo. Nós estamos estudando a história da Babilônia. O Apocalipse não existe ainda. O Novo Testamento não existe ainda. Cristo ainda não veio nessa terra. Olha o que a história está mostrando para nós. É tremendo isso aqui. Você vai ter esse material nas suas mãos. Eu vou dar para o pastor Ribamar para passar para vocês. Ei, você está aí ainda? Ouro, poder civil, medida 60 por 6, poder religioso. E nós temos aí o critério do sexagenal, isto é, com base no número 6, para cálculos de medidas. Era usado por sacerdotes babilônicos. Você vê, ano lunar, 360 dias, circunferência do Sol, com 12 meses e 30 dias, múltiplo de 6. Cada dia com 24 horas, múltiplo de 6. Cada hora com 60 minutos, múltiplo de 6. Cada minuto com 60 segundos, múltiplo. Nós estamos em cima da numerologia babilônica, gente. Olha a hora, quantos minutos tem a hora? Vocês estão percebendo como que o inimigo conseguiu entrar em tudo? Sexagenal, isso é com base no número 6 para cálculo de medidas. Era usado por sacerdote babilônico. Pois é. O desafio de Satanás à autoridade de Deus. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, santificando, abençoando e separando. Mas o homem do pecado assentou-se no trono de Deus, mudando os tempos e as leis. E o mundo protestante admitiu que o filho do papado é sagrado. Isto é uma fornicação, porque Bíblia não tem nada a ver com essa unidade aí. Bíblia é o que nós estamos apresentando para vocês aqui. Está claro? O desafio de Satanás à autoridade de Deus. Alguns procurarão colocar obstáculo no caminho da observância do sábado, dizendo: não sabemos que dia que é mais o sábado, se perdeu na história. Mas parecem saber quando chega o domingo e tem manifestado grande zelo em fazer leis impondo sua observância. Como é que eles sabem que o sábado se perdeu e sabem que o domingo está certo? Argumentos furados que eles vão usar contra nós. Vou mostrar para vocês o que Roma faz, uma contrafação de Deus. Aqui fala que Roma proferiria palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e mudará os tempos e as leis. Oi, dezembro é que mês do ano? Dezembro. Novembro é que mês do ano? Setembro é que mês do ano? Por que nós temos Júlio e Augusto? 2 imperadores romanos, Júlio César e César Augusto, no nosso calendário. Gente, olha como é que Roma entrou para dentro do mundo. Mudando os tempos e a lei, colocando o dia, terminando meia-noite, sendo que em Gênesis mostra que houve tardes e manhãs. Trevas primeiro. Essa terra era sem forma e vazia, havia trevas. Depois das trevas é que veio a luz. Então o dia é constituído de trevas e dia. E nós colocamos aí, Roma colocou o dia terminando meia-noite. Para quê? Satanás queria que você transgredisse o sábado de pôr do sol até meia-noite. É isso aí. E muitos estão fazendo o pôr do sol 8 horas da noite. 8 horas da noite fazendo pôr do sol. Gente, isto não pode acontecer na família que vai pregar as 3 mensagens angélicas aqui nessa terra. Então, o que fez? No dia 7 de março do ano 321, o imperador Constantino, ele decretou a primeira lei dominical no Império Romano. Tá claro? Ele venceu a Batalha dos Maxêncios e numa visão que ele teve à noite, que ele viu uma cruz. E quando ele viu a cruz, ele falou assim, uma voz veio dessa cruz dizendo, com esse sinal você vai vencer a Batalha do Maxêncio. E ele colocou em cada escudo de soldados essa cruz. E ele venceu.
e ele se converteu ao catolicismo, ao cristianismo na época, né? Mas só que ele se converteu trazendo uma mochila para dentro do cristianismo. Ele trouxe o domingo como dia de guarda, trouxe a doutrina da imortalidade da alma, e todos os crentes agora tinham o imperador como cristãos, mas ele tinha influência na religião. E durante 217 anos depois do período da perseguição de 10 dias, de 303 até 313, por Galênio, é claro, está lá na primeira igreja, ou melhor, na segunda igreja, Constantino se converte agora da liberdade do concílio no dito de Milão, né? E aí, a liberdade para os crentes. Mas agora Roma deu 217 anos de juízo investigativo. Ninguém se matava aqui. A religião e o Estado juntos, mas em 538, a bula vem com um programa, decreto de morte. Você vê que o processo é juízo investigativo feito por Roma e agora juízo executivo feito por Roma durante 1.260 dias, que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são exatamente os 1.260 anos. Um tempo, 360, 2 tempos, 720, e metade de um tempo, 180, 1.260. Quando no final, a Revolução Francesa aparece em cena e aprisiona Pio VI, e ele é levado para Nerva, onde ele é morto, e a religião foi castrada. A ferida da besta aconteceu, mas só que a França levanta falando que Deus não existe e quer trocar o ciclo semanal para 10 dias cada semana. Racionalismo, iluminismo. É terrível. Deus está no comando. Deus está no comando. E nós chegamos depois até... Começou o tempo do fim. E às 2.300 tardes e manhãs ainda não havia terminado. E quando deu 22 de outubro de 1844, nasce a Igreja da Profecia Bíblica. Essa profecia começou no ano 457 a.C. e ela terminou exatamente no dia 22 de outubro de 1844, quando Cristo sai do lugar santo, no santuário celestial, e passa para o lugar santíssimo. E você, quando vai no Apocalipse 11:19, você viu o céu aberto. Quando você olha o céu aberto, você vê Cristo dentro do lugar santíssimo, diante da Arca da Aliança, contém os 10 mandamentos, intercedendo por você e toda a humanidade. E você desceu, e aqui Deus falou para você, você tem agora um compromisso comigo. E você perguntou para Deus, qual é o compromisso, Senhor? Ele falou, temei a Deus, dá-lhe glória, porque chegada a hora do seu juízo. Pregue isso. O juízo começou. Mas onde é que está essa profecia de Daniel capítulo 8? Está lá em Daniel capítulo 8, quando aparece lá um bode e um carneiro. Por que aparece o bode e o carneiro? Porque ia mexer no santuário. Tá claro? E quando você encontra lá o bode e o carneiro, Deus está te levando para Levítico capítulo 16, onde você encontra lá o dia da expiação, para que você pudesse agora compreender o campo da escatologia, o que deveria estar acontecendo em nossos dias. Cristo entrou no lugar santíssimo e muito em breve ele vai sair e vai colocar suas mãos sobre um outro bode que está fora, que está aqui, que perturba a igreja e que persegue os cristãos, o próprio Satanás. Ele vai receber todos os pecados que foram confessados no santuário celestial e ele vai ficar 1000 anos aqui nessa terra. Satanás odeia que eu falo isso para vocês. Odeia. Porque ele vai querer te pegar ainda. Você vai ver. Olha para você ver, abrindo um pouquinho a história. Além do Espírito de Profecia, a gente tem que estudar um pouquinho mais. O movimento da lei dominical na década de 1880. Em 1840, tentaram votar o domingo como dia de guarda. É isso aí, 1840. Mas, ao mesmo tempo, nós temos em 1840 a queda do poder otomano no Oriente. Por isso que Guilherme Miller pregou que Cristo ia voltar em 1844. Quando eles estavam votando, aqui não existia ainda o povo adventista, mas um
Batista, do 7º dia, estava nessa reunião e disse: nós não podemos votar lei dominical, porque eu guardo o sábado. E nesse momento, quando você lê Uriah Smith, um vento impetuoso entrou naquela sala, derrubou tudo que estava em cima da mesa, e eles falaram: ainda nós não estamos prontos para uma lei dominical. Isso foi em 1840, gente. Depois, 1880, mulheres cristãs, movimento em prol da temperança, e elas foram no Senado, e chegaram lá, cerca de 15 milhões de pessoas que viviam nos Estados Unidos estava aderindo ao decreto dominical. Aí, nessa reunião, nós mandamos como alguém, em 1880, para ser representante da Igreja Adventista. A.T. Jones intercedeu por nós, e a lei novamente foi postergada. Claro? Ellen White escreveu nesse período: Deus vive, e não cremos que chegou plenamente o tempo em que Ele queira que nossas liberdades sejam restringidas. Amém. Amém. Defensores da lei dominical não compreendem o que fazem, são cegos e não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa dos Estados Unidos. Muitos existem que jamais compreenderão as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Eles não sabem o que fazem. Nossa postura, quando sair a lei dominical, defender a liberdade religiosa pela voz e pela caneta, gente. Nossa postura deve ser essa. Orar para que seja adiado, para pregarmos o evangelho. Trabalhemos em harmonia com nossas orações. Devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical. E em vez da gente trabalhar para derrotar a lei dominical, nós estamos fazendo o quê? Nós somos os primeiros promotores da lei dominical. Nós queremos que a lei saia logo, que o Papa já assinou o decreto. Todos esses movimentos aí, nós somos os maiores promotores. Nós devemos exatamente fazer o contrário, diz o Espírito de Profecia. Quem decretará a lei dominical? Apocalipse 13, 11 e 12. A besta que emerge da terra dará força ao papado. Governantes legisladores, a fim de conseguir o favor público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Irmãos, Estados Unidos vai ser o promotor da lei dominical. Satanás dirá que as calamidades constituem um resultado da transgressão do domingo. E assim farão leis impondo a observância do domingo. Ideias liberais surgidas entre os cristãos farão com que eles aceitem o catolicismo. Quem mudará são os protestantes e não o catolicismo. Está claro? Estas leis impostas, Roma será honrada e a ferida da besta será restaurada. E nesse momento, Satanás fará sinais e prodígios para, se possível, enganar até os próprios eleitos. Roma vai recuperar sua supremacia perdida. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa de suas testemunhas. Essa união é cimentada pelo grande apóstata. Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. O povo dos Estados Unidos renunciarão ao protestantismo e apoiarão o papado. Isso estará nos livros dos céus. Tudo isso será escrito, apostasia nacional. E serão leis, o Moisés já falou sobre isso aqui, serão universais. O nosso comportamento, nós devemos exatamente aproveitar o domingo nesse momento para fazermos trabalho missionário. Devemos abrir nossas igrejas no domingo, fazer cultos, devemos fazer, mas também guardar o sábado. Não criar ou antecipar as perseguições. Olha o que está escrito aí. Não antecipar as perseguições com proselitismo radicais e fanáticos. Sejamos equilibrados. É claro? Antes de obedecer a Deus do que aos homens. Apocalipse 13, 15, 17. Vai poder comprar e nem vender. E renunciarmos à palavra de Deus e aceitarmos costumes e tradições humanas, talvez ainda nos seja permitido viver entre os homens, comprar e vender, e ter os nossos direitos respeitados. Se, porém, mantivermos a lealdade a Deus, isto se dará à custa de nossos direitos entre os homens.
pois os inimigos da lei de Deus têm se coligado para esmagar o juízo independente nas questões da fé religiosa e do controle da consciência humana. Olha, gente, agora aqui está a essência, a imortalidade da alma, que todo o cristianismo prega, que o crente, quando morre, vai para o céu. E a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança a base do espiritismo, que é a imortalidade da alma, o último cria um laço de simpatia com Roma. Sob a influência dessa tríplice união, esse país, Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, esmagando os direitos da consciência. Esse momento aqui, irmãos, vai ser terrível para a igreja. Vai ser terrível. Sacudidura. Nesse momento, saiu o decreto dominical. E agora, o que vai acontecer na igreja? Uma verdadeira sacudidura. Ter um nome no livro da igreja não significa que você tem um nome no livro do céu. Olha a sua vida. Olha como você está vivendo. Por isso que esse momento da quarentena é para você se consagrar e preparar para a sacudidura. Nenhum entre 20 está preparado. E achar-se-ia sem Deus e sem esperança, como o pecador comum. Está vendo? Nenhum entre 20. Haverá uma sacudidura da peneira. Genuíno será o mais forte, o trigo. Tem entrado na igreja homens não convertidos, que, sendo perseguidos, sairiam do nosso meio. Quando a lei de Deus for anulada, a sua igreja será peneirada por provas terríveis. Dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Samuel Ramos. Olha o que esse homem está trazendo para o seio dessa igreja. Ele é um futurista, pregando heresias, e muitos membros de igreja estão aí linkados nos seus links, ouvindo suas mensagens. Gente, esses vão ser os piores perseguidores da igreja. Alguns pregando aí sobre perfeccionismo, que nós podemos ser perfeitos, porque Cristo foi perfeito, seja perfeito como eu. Gente, doutrinas espúrias, que não é teologia. Sem entender realmente o texto bíblico, alguns estão levantando doutrinas falsas. Muitos vão sair da igreja para nunca mais voltar, porque essas doutrinas vão sacudir a vida deles. Outra coisa, pregando sobre arianismo, que Cristo foi uma criatura. Se ele é criatura, ele não pode salvar. Outros pregando que o Espírito Santo é uma força, uma doutrina espírita na divindade. Yeah. Meu Deus do céu, dentro da nossa igreja. Por isso que a sacudidura vai vir. Deus vai julgar esse grupo para fora. E tomara que você não esteja influenciado, ouvindo esses vídeos, ouvindo muitas doutrinas que não são verdadeiras, que não têm respaldo acadêmico teológico. Crentes superficiais renunciarão à fé e serão inimigos. Quando as aflições se intensificarem, haverá dois grupos, verdadeiros e falsos irmãos, dentro da própria igreja, gente. Alguns que agora estão dispostos a empunhar as armas da peleja, eles cederão à tentação. Os que estiverem em grande luz hão de retirar-se de nós. Não suportarão uma sã doutrina e sairão da igreja. Quando você lê Salmo 55, 12 a 15, Davi escreveu que o maior inimigo dele não é o inimigo que está lá fora, mas é o seu irmão. E ele diz lá no Salmo 55, juntos nós íamos à igreja, juntos nós cantávamos louvores a Deus, juntos nós entristecíamos, juntos nós chorávamos, mas há maldade no nosso meio. A sacudidura é terrível. Falsos profetas dentro da igreja. Eles levantam calúnias contra a administração, contra a liderança da igreja, criticam o ministério, falam mal do pastor e aos líderes, e a preciosa verdade para eles perdeu o seu poder. O negócio deles é criticar e falar que está tudo errado na igreja, questionam tudo que se faz na igreja, são legalistas. Alguns se prontificaram. Em São Paulo, 20 famílias foram para o meio do mato. E agora voltaram A vigília. Com a mão na frente e outra atrás. Fanáticos. Se levantarão homens falando coisas perversas e farão discípulos. A falsa ciência e a religião. Hoje, muitos tratamentos que estão com
medicinas alternativas, acupuntura. É isso mesmo, acupuntura, iridologia. Muitos membros da igreja estão entrando nessas medicinas alternativas para curar suas enfermidades. Falsa ciência e religião. A terra plana, outro movimento. E evolucionismo cristão. Gente, falando que Deus criou e a terra foi evoluindo. E isto não é teologia. Isso está acontecendo dentro da igreja. Um monte de crente está falando que a terra é plana. Se a terra não fosse plana, como é que Cristo vai voltar e todos vão ver? Gente, essas doutrinas que não têm base nenhuma teológica. Interpretação preteristas e futuristas. Aqui nós colocamos Samuel Ramos, que está trazendo um monte de lixo, colocando as trombetas lá para frente, colocando os 1290 dias e os 1335 lá para frente, marcando datas da volta de Cristo. Tem um grupo aqui em Belém que marca a data para a volta de Cristo em 2027. Doutrinas arianistas, dizendo que Cristo é uma criatura, dizendo que o Espírito Santo é uma força, antitrinitarianos, rejeição dos testemunhos do Espírito de profecia. Isto tudo trará uma sacudidura tremenda dentro da igreja. É isso aí, gente. E tem um momento que nós precisamos estudar e preparar, nós vamos ter surpresas de gente boa saindo da igreja. Exceções entre dirigentes da igreja. Nas cenas finais da história terrestre, homens usarão as escrituras para justificar a errônea maneira de proceder sob a perversa influência de Satanás. A tentação no deserto, ele usou a Bíblia para Jesus. Está escrito que a seus anjos dará ordens. E se Cristo não tivesse examinado profundamente as escrituras, Ele não fosse Deus, né, amigo? Satanás é tremendo na Bíblia também. Ele colocou a Bíblia na mão de todo mundo, mas ele deu várias interpretações. Ele vai fazer isso com você, adventista do sétimo dia. Pastores não santificados serão eliminados. Caíns, Balaãos, Corés, Judas, Nicolais, Wright, Kellogg, Desmond Forte, Samuel Ramos e outros se levantarão no nosso meio. Wright, ele, por não ser o presidente da Conferência Geral, ele foi para a Igreja Batista e levou todo o pacote nosso e entregou para a Igreja Batista para que a Igreja Batista pudesse nos atacar. Kellogg pregou a doutrina do panteísmo. Jones e Wagner, que trouxe a justificação pela fé, agora seguiu Kellogg. Eu estive lá no cemitério, a única sepultura que não tem a bandeira de pioneiro é a sepultura de Kellogg. Um grande homem, inteligente demais. Mas, infelizmente, se perdeu. Wright, também, no caixão da senhora White, ele disse, aqui está a profetisa de Deus. Mas eu me perdi. Desmond Forte, ele estava na Austrália, influenciou muitos pastores abandonaram a nossa fé. Pastores, que eu estou falando, adventistas, era um doutor em teologia, e ele defendia que não existia um santuário no céu, e que Cristo, quando subiu às alturas, já entrou direto no lugar santíssimo, e que não existe esse negócio de expiação, que as 2.300 tardes e manhãs aconteceu no passado. Você, adventista, precisa saber disso, porque as doutrinas estão voltando para, se possível, enganar os próprios escolhidos. A igreja talvez pareça como prestes a cair. No decreto dominical, ela vai realmente sofrer uma burdoada, e você vai falar, acabou a igreja. Mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudição. Os que choram e gemem pelos pecados demonstram seu apego a Cristo. Amém. Muitos sairão, mas muitos virão. Fora da igreja, nós temos o decreto dominical e perseguição. E dentro da igreja, falsos irmãos e falsa doutrina. Para onde você vai? Você viu o que é sacudidura? Você viu o que é o processo que vai acontecer nos últimos dias? Fora uma lei dominical e perseguições. Dentro da igreja, doutrinas falsas. Irmãos perseguindo você. E aí, para onde nós vamos? Isto é sacudidura, gente. É assustador.
Por isso que esse momento, consagre a sua vida. Vá para a sua casa, mude os seus hábitos. Reúne a sua família e fala: meus filhos, nós precisamos preparar. O que vem pela frente é muito pior. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Leia Jó e você vai saber quem é o diabo. Ele quer acabar com sua raça. Ele tem a tabela periódica em suas mãos. Ele tem a medicina na mão dele. Ele pode curar e pode colocar doença em você quantas vezes Deus permitir. Viu? Ele encheu Jó de tumores. Pandemia, crises naquela família. Matou os 10 filhos de Jó. Ele fez descer fogo do céu, ventos. Como é que o céu pode fazer vento, rapaz? Nós não estamos brincando com um passarinho, meus irmãos. Nós estamos lutando contra a segunda potência do universo. E você tem que se preparar. Somente um ser da divindade na sua vida é que vai te dar a vitória. É o Espírito Santo. É isso aí. É o Espírito Santo. Ser humano não consegue. Sob disfarce de cristianismo, gênio, talento, simpatia, vai aparecer jovens fazendo movimentos na igreja para enganar você. Leia Serviço Cristão, falando que aqui está o poder de Deus. Generosos, benevolentes, pode assim formar engodos de Satanás para levar almas ao precipício da ruína. Dentro da igreja, entre os adventistas, temos muito mais a tremer de dentro do que de fora. A incredulidade com que se contemporiza as dúvidas expressas abre o caminho para a execução dos ardides de Satanás. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo, reclamando o título e culto que pertence ao Redentor do mundo. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos desses falsos cristos não estão de acordo com assim diz o Senhor. Levantamentos espirituais falsos. Vamos subir para o monte, vamos jejuar não sei quantos dias. Cuidado com esses levantamentos espirituais falsos. A música se tornará um laço para muitos. Olha aqui, gente. Uma balbúrdia de barulho choca o sentido e perverte. As forças dos agentes satânicos misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval. E isto é chamado de o quê? Operação do Espírito Santo. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. O falso falar em línguas. Tudo isto são falsos reavivamentos. Anjos maus em forma de anjos bons falarão com os que conhecem a verdade. Não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Satanás personificará a mortos até de cristãos. Satanás personifica a Cristo e operará milagres. Ele operará aparentemente as obras do próprio Cristo. Enfermos serão curados. Já imaginou hoje Satanás chegar no hospital adventista e curar todos aqueles que estão com Covid-19? E você vai pregar depois e dizer que é o próprio diabo. Você imagina o que vai acontecer com você? Cristo curou e você está falando que é o diabo, rapaz? Você imagina o que vai acontecer com você? Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. E você vai falar que é o diabo que está fazendo cura. Epa! Termino dizendo para você o seguinte. Novamente, aquela contrafação de Constantino, do ano 321 até 538, depois o juiz executivo de 538 até 1798, vai repetir. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, também a imagem da besta, o quê? Falasse. Satanás, no Éden, ele fez a serpente falar. E aqui, no Apocalipse, ele vai dar fôlego à imagem para que não a serpente mais, mas a imagem falasse. É terrível. Hoje você tem na televisão Pica-Pau falando,
jacaré falando, elefante falando, todos os animais irracionais falando. Mas aqui Satanás, ele vai tentar imitar Deus. Fôlego de vida. Quem dá é Deus, não é o diabo. Mas ele vai fazer uma imagem falar, como ele fez a serpente no Éden falar. E, se possível, vai enganar até você, adventista, se estiver estudando a Bíblia superficialmente. O engano vai ser fatal. Lei dominical. Estados Unidos e Roma e o mundo vão unificar. Virá sacudidura, selamento, chuva serôdia e pré-angústia. Decreto da morte e fechamento da graça. Cai as 7 pragas, 144 mil pregando, e Cristo levanta, feito está. A lei de Deus aparece no céu, ressurreição especial entre a 6ª e a 7ª praga. Apocalipse capítulo 16, versículo 17. Aí depois da ressurreição especial, mais 50 dias vem Jesus Cristo. Início do milênio. Primeira morte dos ímpios. Satanás é preso. E depois do milênio vem, fim do milênio, Cidade Santa, a segunda morte. Foi a que Cristo morreu na cruz por você. A segunda morte é a morte 100% sem Deus. É a morte do ímpio. Cristo morreu na cruz a morte do ímpio, depois do milênio. É a pior morte. E se você aceitar Cristo, você não vai participar. Por isso que uma das igrejas fala, você não sofrerá dano à segunda morte, que é uma morte terrível. Terrível. Não temos tempo a perder. O fim está próximo. Em breve, a passagem de um lugar para o outro, a fim de transmitir a verdade, será cercado de perigos à direita e à esquerda. Cumpre-nos olhar de frente nossa obra. E avançar, como? Sai dessa quarentena para revolucionar esse mundo. E aqui está um texto que o diabo detesta e não gosta, que eu leio para você, que é esse texto aqui, ó. O céu triunfará, pois as vagas deixadas pelos anjos caídos de Satanás e seu exército serão preenchidas pelos remidos do Senhor. Satanás agora está olhando para você e olhando para mim e dizendo, eu vou fazer de tudo para que esta, aquele, aquela não preencha o meu lugar no céu. Deus abençoe vocês. E que possamos preparar para eventos que estão muito perto. Eventos terríveis. Mas o final será feliz. Amém. O final será o novo céu e a nova terra. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, eu quero orar com vocês. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque nós nascemos em cima de um campo profético. Daniel capítulo 8, verso 14. No fim das 2.300 tardes. Nós contemplamos nesse estudo que no dia 22 de outubro de 1844 abriu-se no céu o lugar santíssimo. E Cristo saiu do lugar santo e passou para o lugar santíssimo. E o Senhor abriu o lugar santíssimo e mostrou para a igreja remanescente, que é a igreja adventista. E nós vimos um sumo sacerdote que morreu na cruz e agora está lá como sumo sacerdote. E diante dele nós temos a Arca da Aliança e dentro da Arca estão ainda vigorando os 10 mandamentos. Nós descemos do céu, Pai. Voltamos para essa terra. E o Senhor nos entregou 3 mensagens angélicas. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque começou o juízo investigativo. Jesus está intercedendo pela humanidade. Nós precisamos proclamar para todo o povo, língua e nação essa mensagem. Esta primeira mensagem, Senhor, nós sabemos que é um juízo investigativo. As pessoas ainda poderão se salvar, porque Cristo ainda está lá. Nós contemplamos Cristo entrando no lugar santíssimo.
onde está a Arca da Aliança, onde contém os 10 mandamentos. Mas a segunda mensagem, Pai, é um juízo executivo. Caiu a grande Babilônia. E a terceira mensagem nos mostra duas classes de pessoas. Os que entraram no descanso terão descanso. Os que não entraram no descanso não terão descanso nem de dia e nem de noite. E a terceira mensagem termina, Senhor, muito obrigado. E aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Que ao terminarmos aqui esta mensagem, cada um dos que estão me ouvindo possa começar uma reforma na sua vida, se preparando para eventos maiores. A sacudidura virá, o decreto dominical virá, mas nós não vamos temer nada disso, porque estamos alicerçados na tua palavra. Entregamos cada membro ali de Macapá em tuas mãos. Entregamos o pastor Ribamar, pastor Elielso, e os pastores que estão ali, Josué, que estão trabalhando ali. Cada ancião, cada diácono, cada líder de departamentos, cada membro, irmanados, nós possamos começar uma nova vida e que possamos pregar esse evangelho com muita força, com o poder da chuva serôdia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.